Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. É bom estar de volta depois dessas 2 semanas de férias, de fazer vídeos, só de vídeo, porque a gente estava super ativo no nosso Discord, nos nossos grupos, a gente tem sido, os nossos trades têm sido constantes. Eu não sei se eu já mencionei isso nos vídeos, nenhum desses vídeos, mas não sei se vocês sabem, eu não tenho outro trabalho, eu não trabalho fora, não faço nada. O meu trabalho é fazer o que eu faço aqui, eu faço trade todo dia. Eu pago as minhas contas e tudo com trade e com investimento. Então, eu dei uma pausa nos vídeos porque tinha muita coisa acontecendo. A gente tinha uma semana de muita volatilidade. Se você viu o último vídeo, eu comentei sobre isso. A gente se preparou para isso, a gente usou essas semanas de volatilidade para trade pesado e foi sensacional. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer um pouco de contexto para vocês do que tem acontecido no mercado de um modo geral e, obviamente, no final, trazer para vocês esses 5 estoques que eu estou de olho para esse último período de fevereiro. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, dia 13 de fevereiro. Geralmente eu tento gravar esses vídeos no domingo porque me dá tempo de ler, pensar no que eu li durante a semana e no fim de semana também, para dar um contexto melhor do que está acontecendo de um modo geral no cenário geopolítico, econômico e tudo mais. Então, a gente tem 5 elementos, bom, eu diria 6, porque obviamente a gente ainda está vivendo pandemia, Omicron, tudo isso pode refletir no mercado, mas 5 elementos que a gente tem falado, alguns são novos, que a gente tem falado que influenciam não só o nosso trade diário, mas também influenciam nossos investimentos de long term, e eu acredito, e eu já tenho convicção disso, eu tenho tido durante muitos anos, e essas 2 semanas não foram diferentes, que a gente tem uma oportunidade de ouro em relação ao seu portfólio de long term, para a sua aposentadoria ou para o seu futuro, que você está fazendo investimento de long term que você deveria fazer associado com trade. Já falei isso várias vezes, você pode ser trader, você pode ser um investidor de long term na mesma pessoa, deveria ser. Então a gente está tendo uma oportunidade muito boa nisso. Então a gente está estudando esses 5 major elementos. Os 2 primeiros vocês já estão familiarizados, porque eu tenho falado bastante. Se você é novo no canal, você pode olhar os vídeos anteriores, mas eu tento dar uma contextualizada para você também. Que o primeiro seria o 10-year yield, do 10-year bond yield, e a relação que o número, quando ele sobe, esse 2% que eu tinha mencionado no último vídeo, como é que ele se relaciona com a performance do mercado como um todo. Isso que eu falo mais no short term. E também o VIX, que é o índice de volatilidade, que mede a volatilidade esperada do mercado. Ele é baseado nas opções do SPX, né, do S&P 500, e como a correlação entre esses dois vai influenciar o que tem acontecido no mercado. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo agora o que está acontecendo. Como eu tinha falado anteriormente, a gente tinha um número que imaginário, porque o mercado ele reage quase sempre, não sempre, existem momentos de divergência desse princípio, mas de modo geral, no short term, quando a gente está perto desse número de 2%, a gente chegou a 2,6%, o mercado reage eventualmente negativamente, a não ser que ele fique no 2% e ele fique por um período. Então ele fica trading num channel de 2%. E a razão, eu expliquei isso para vocês em mais detalhes, mas o bond market e o stock market, eles são rivais, e o bond market é bem maior. Então, quando a gente tem uma volatilidade muito grande no mercado financeiro de modo geral, nas ações que são trade nas bolsas americanas, então geralmente o smart money, todo mundo começa a levar dinheiro para o bond, porque acaba sendo um investimento mais seguro. Então eles são sempre em concorrência. Então esse número acima de 2% não é um número que de modo geral é bom para a economia, então a gente continua tendo um pouco mais de volatilidade como a gente tem tido. Ele caiu na sexta-feira, a gente chegou a 1,9%, mas de novo, muito perto desse 2%. Em relação ao VIX, o que a gente procura para ter um pouco mais de estabilidade é um número abaixo dos $20, que a gente não tem tido. A última vez que a gente esteve abaixo dos $20 foi agora no dia 10, mas ele subiu exponencialmente nos últimos dias. E a gente está tendo agora, a gente está por volta, a gente chegou a bater $31, a gente está agora por volta de 27, que é o número que a gente, para a estabilidade do mercado, é um número que a gente não gosta, a gente prefere ver esse número abaixo de 20. De novo, tudo é contexto. Então, se você sabe options e você consegue trade esse downturn do mercado, você também tem oportunidade aqui, você tem oportunidade aqui. Obviamente, se você sabe trade do mercado numa queda, que eu já disse algumas vezes em vídeo, eu até prefiro. A gente tem a tendência de fazer, quando a gente tem uma direção bem determinada do mercado, essa direção é negativa, o resultado são trades realmente muito, muito bons. Então, o terceiro fator, o terceiro elemento é o tax rate hike, o aumento da taxa de juros americana.
E aconteceu uma coisa super interessante essa semana em relação a isso. No dia 1º de fevereiro, os especialistas eles falavam que a gente tinha a chance desse número chegar a 0,50, né, 0,5%, até o meio do ano era de 6%. Isso foi no dia 1º. No final da mesma semana, no começo da semana passada, eles falaram que essa chance tinha aumentado para 28,8%. E hoje, eu estou botando esses dados aqui para vocês verem aqui, hoje praticamente o número chegou, quase bateu a 100%, 96%, se eu não me engano, da chance dessa taxa de juros subir para 0,50 base point. Então isso é basicamente uma certeza a esse ponto. De novo, não é uma surpresa no sentido que a gente não esperava, o mercado não esperava, mas aquela indecisão em relação ao FOMC, o último, que deixou o mercado um pouco no ar. Eu acho que esse elemento de suspense foi basicamente eliminado agora com esse aumento da taxa de juros, basicamente pré-determinado, que vai ser de 0,50, 0,50, eu sempre me confundo, até o meio do ano. O quarto elemento também não é novidade esperada, eu já acabei de citar, que é o FOMC, a reunião do FED, que vai acontecer no dia 16 de março. Então a gente está mais ou menos a um mês dessa reunião. Obviamente que tem expectativas em relação ao que vai ser dito, continuo apostando em muita volatilidade. E o quinto elemento é esse que é mais ou menos novo, que é esse desenvolvimento dessa possível invasão da Rússia na Ucrânia. Na sexta-feira passada, o presidente Biden pediu que os americanos que estivessem na Ucrânia se retirassem. Está tendo uma escalada, obviamente, verbal, mas também de movimentação militar na fronteira com a Ucrânia. E isso trouxe o mercado, eu estou botando aqui para vocês o que aconteceu no mercado na sexta-feira passada, o mercado despencou, e eu acredito muito, eu acho que é muito importante, porque investimento, como eu já falei anteriormente, eu tenho que deixar isso bem claro para você, principalmente se você é novo, você está começando essa caminhada em investimento. O mercado financeiro, esse dinheiro que você ganha ou perde, não é um dinheiro abstrato. Você está concorrendo com alguém e a chance, se você é novo, você está fazendo isso há pouco tempo, eu faço isso há 16 anos, eu consigo entender isso de um jeito melhor hoje do que eu entendia muitos anos atrás, é que esse dinheiro não é um dinheiro abstrato. Você está concorrendo com essa pessoa e a chance que essa pessoa seja mais preparada, ter mais experiência que você é muito grande. Então você precisa de uma convergência de informações, não só análise técnica, não só análise gráfica, mas tudo que pode refletir no mercado. Então eu gosto de acompanhar política, eu sou uma pessoa que eu me considero hoje apolítico, por causa das circunstâncias do que as coisas têm acontecido no mundo, mas para termos de trade, e eu falo isso, eu acho que é uma coisa que é positiva para todo mundo. Enquanto trader, enquanto investidor, eu não tenho nenhum tipo de filosofia política ou ideologia, como profissional, isso não me importa. O que me importa é o que pode acontecer em refletir no tipo de investimento ou de trade que eu estou fazendo. Então eu fiquei acompanhando na sexta-feira de manhã, eu li sobre isso de manhã, eu busquei algumas informações fora dos canais tradicionais, e eu descobri alguma coisa em relação dentro de um site do governo americano, que obviamente que era muito, era uma informação, não era conclusiva, mas me deu uma ideia, eu fiquei acompanhando, e no final da tarde o S&P 500, e eu faço trade no SPY, que é o ETF que acompanha, eu fiquei observando quando eu comecei a ver selling pressure, os estoques sendo vendidos muito rápido, então eu entrei numa sequência de puts, vendendo puts perto de in the money do SPY. A gente fez uma sequência a gente fez 5 trades, fizemos 4 trades, dos 5, 4 foram winners, a gente ganhou dinheiro, e desses 4, os 4 foram acima de 100% no final. Eu fui vendendo, os últimos contratos foram vendidos acima de 100%. Se você quiser ter acesso a todos os nossos trades, a todas as nossas informações, a gente, mais uma vez, a gente tem uma comunidade no Discord, comunidade de pessoas como você que quer aprender mais sobre trading, sobre investimento aqui nos Estados Unidos, tem gente de todos os níveis, você pode acessar de graça se você quiser ter acesso aos trades e receber o alerta em real time. A gente cobra uma taxa, eu acredito que é quase que irrisório, um valor muito baixo, pelo value que eu acho que a gente consegue adicionar, na minha opinião, obviamente, tem que entrar lá para você ver. Mas a gente tem conseguido manter essa consistência nos trades, eu acredito, por várias razões. Uma delas é poder trazer esses contextos que estão fora do que geralmente as pessoas veem. A gente olha muito options flow, a gente não fala só de options, a gente fala sobre estoque, a gente fala sobre ETF, sobre crypto, sobre tudo relacionado a investimentos de um modo geral.
Então esse conflito na Rússia, essa semana a gente vai ter mais informações sobre isso, vai continuar influenciando o mercado. E do jeito que a gente tem se prevenido contra essas coisas, eu uso esse termo lá no nosso grupo, a gente está traveling light, a gente está travel light. A gente está viajando com o mínimo possível de bagagem, ou seja, a gente está tendo oportunidades muito boas de investimento de long term. Eu tenho falado constantemente aqui que você tem a oportunidade sempre de comprar os índices quando eles estão no major moving average, numa média móvel. Eu faço isso como um hábito meu. Então a gente adicionou o SPY, a gente adicionou o QQQ, né, o que acompanha o Nasdaq, no último mês praticamente, de janeiro para cá que a gente teve essa fraqueza no mercado. Outra coisa que a gente fez, eu faço um day trade list, que vocês estão vendo aqui, eu coloco no nosso grupo e que te dá a oportunidade de você fazer day trading options, que é uma coisa relativamente complicada, mas do jeito que o negócio é framed, te dá uma direção. Se você não tem tanta experiência, você consegue simplesmente acompanhar o trade e entrar, sair, ter o seu lucro e amanhecer outro dia sem muito exposure no mercado. Na sexta-feira, por acaso, por conta dessa queda, como a gente tinha muita posição bearish, a gente tinha muito puts, a gente tinha put no Snap, no Peloton, no SPY, a gente foi se desfazendo deles todos, e a gente está começando a semana agora com pouquíssimos trades abertos, o que é bom, na minha opinião. Você tem pouca coisa que pode, dependendo do que acontecer amanhã, que pode prejudicar o seu portfólio. Eu quero também mostrar esse gráfico para vocês, de como que esse aumento, porque eu sei que traz muito medo em relação a esse aumento na taxa de juros americana, como é que o mercado ele performa, o que acontece com o mercado quando essa taxa de juros então esse diagrama ele mostra, na verdade, tanto quando as taxas de juros foram cortadas e os ciclos quando a taxa de juros foi aumentada. Obviamente que o nosso foco agora é que a gente está numa situação de aumento de taxa de juros, mas você tem aí de 94 a 95 e de 94 a 95, mesmo com a subida de juros, o Nasdaq, o Dow Jones e o o S&P 500 tiveram uma performance melhor do que do ano anterior. 97, 98 a mesma coisa. 99 e 2001 foi a única desses últimos 5 que a gente teve a performance negativa, mas você vê aí que também 2004 e 2007 e entre 2000 e 2009, todos esses anos a gente teve uma performance melhor. Então, para tirar um pouco do nosso medo e ansiedade que pode acontecer com o mercado, desde que você esteja ciente dessas variações que são, essas oscilações que são constantes na economia, que você, com uma boa estratégia, você realmente consegue, ainda assim, sair com um lucro positivo se você estiver fazendo os investimentos da maneira correta. Assim, os estoques que a gente está olhando agora para fevereiro. Bom, primeiro, Facebook ou Meta, eles mudaram de nome, FB, como você quiser chamar. Facebook teve a maior queda da história de um blue chip numa variação diária. O Facebook caiu da casa de 340 e agora está trading por volta de $220. Obviamente que a expectativa em relação ao crescimento de usuários tem diminuído, mas o business model, né, o modelo de business do Facebook em relação à propaganda continua sendo gigantesco. Eles continuam trazendo um revenue de mais de $30 bilhões por trimestre, então continua sendo a potência que foi. Obviamente que as coisas estão sendo reshuffle no mundo de social media, mas eles estão também mudando muito em relação a quais são os planos deles em relação ao metaverse. Então eu acredito que seja ainda assim um bom investimento para o seu long-term portfólio. Eu acho que na casa dos 220, ele está começando a achar um certo suporte, é um bom momento de você DCA, Dollar Cost Average, ou seja, você começa a comprar e você vai adicionando conforme você pode dentro dessas caídas do mercado. E lembrando sempre, só um parênteses antes de eu passar para o segundo, que buscar o fundo absoluto, eu já falei isso, eu vou continuar falando que é um exercício de futilidade, isso não uma estratégia de profissional. Tentar buscar o fundo absoluto é coisa de gente que não conhece o mercado, de amador, porque a chance disso acontecer na sua vida é remota. Então o que você faz? Você escolhe estoques de qualidade, você compra, você adiciona ele no seu portfólio de long term em momentos de fraqueza. Esse é um caso clássico, obviamente o maior de todos. A gente não tinha nenhum precedente histórico de um blue chip que tivesse caído tanto. Então, para mim, Facebook nesse nível de 220 é um bom momento para você começar a Dollar Cost Average. Outro, a Disney acabou de ter earnings, a Disney, outra potência, e a Disney continua crescendo no sentido que é um reopening play. Obviamente ela foi muito afetada com a pandemia, mas o streaming service, né, o Disney Channel,
que eu acredito que é disponível, deve estar, não tenho dúvida que está no Brasil também, continua crescendo, é um legacy company, é uma empresa que todos conhecem, e continua sendo um estoque, na minha opinião, para fazer parte do seu portfólio, que é indispensável, mesmo nesses níveis com essa subida, porque no último trimestre eles reportaram excelentes earnings. Eu ainda acho que é uma boa oportunidade de você DCA Disney aqui. O outro, e esse talvez seja o meu preferido no momento, é Intel. Intel, mais uma vez, eu já falei sobre a Intel com vocês. Fizemos trades na Intel, fizemos trades no Facebook, vou botar o último trade do Facebook que a gente fez aqui. Mas da Intel, a gente fez um trade algumas semanas atrás, eu postei no último vídeo. O presidente tinha feito algum comentário sobre, eles estão desenvolvendo agora um campus de desenvolvimento de tecnologia. E o presidente citou, a gente fez um trade no mesmo momento, fizemos um excelente trade na Intel. Compramos o estoque da Intel também. Colocamos lá no Discord, a gente também dá esse tipo de alerta para long term. E a Intel tem essa coisa interessante, a Intel está trading num rate de 9 vezes o valor de earnings, ela está muito abaixo da média do setor e muito abaixo de empresas como a Nvidia, que eu estou colocando aí dados para vocês. Então ela tem um value company, ela está num major discount, a gente já tem adicionado ela ao nosso portfólio há bastante tempo. Se eu tivesse que dar um highlight dos estoques de todos esses que eu estou falando hoje, o que eu mais gosto, sem dúvida, é da Intel agora. O próximo não é um blue chip, e a minha filosofia, vocês sabem que é adicionar blue chips de qualidade, tem que ser a base do seu portfólio, tem que ser a maior parte do seu portfólio, na minha opinião pessoal. Mas eu deixo alguma abertura, algum exposure para estoques que sejam um pouco mais especulativos. O próximo é Digital Turbines, APPS, APPS. Eu tenho acompanhado esse estoque há bastante tempo, ele é muito volátil, mas eles são uma empresa em crescimento e como toda empresa em crescimento de qualidade continua crescendo de maneira assim, exponencial. Fecharam um contrato com o Google na parte de propaganda online, advertisement. Tiveram um excelente earnings, o estoque subiu, só para vocês terem uma ideia, a gente botou o alerta e com 2 ou 3 dias, se eu não me engano, a gente teve no mesmo dia, se eu não me engano, a APPS, o Digital Turbine, subiu 11% num estoque, não foi opção em nada disso. Então, continua dollar cost average, eu já tinha comprado eles anteriormente, continua dollar cost average, obviamente numa proporção menor, porque não é um blue chip. E o último estoque que eu tenho também adicionado há bastante tempo é Tilray, TLRY, estou colocando obviamente todos os stickers aqui para vocês, é uma empresa de cannabis medicinal, todo o mercado de cannabis no momento foi meio que esquecido, não tem sido assim, não está não tem sido a movimentação tem sido relativamente fraca, mas eu gosto de aproveitar, como Warren Buffett fala, você tem que ser greedy quando os outros são fearful, e você tem que ser fearful quando os outros são greedy. Então, ser ganancioso quando as pessoas estão medrosas e vice-versa. Então, agora que o mercado meio que esqueceu a indústria de cannabis, a gente tem adicionado a Tilray, e a Tilray foi uma outra história de sucesso, a gente adicionou, e com poucos dias a Tilray teve um aumento de 26% no estoque. Vou continuar adicionando a Tilray no decorrer dos próximos meses, em todos os major moving averages. Eu acho que você continuar fazendo isso, mesmo nessas duas últimas, que não são empresas, não são blue chips, não são empresas de estoques que são provados com o tempo, ainda tem potencial. A diferença, o segredo, é que quando você está falando de Disney, quando você está falando de Intel, você está falando de Facebook, eu acho que você pode se permitir um pouco mais de exposure. E quando você está falando de empresas que são especulativas, obviamente que você diminui a quantidade do seu portfólio, que você vai comprometer a quantidade de capital que você comprometeria com isso. Mais uma vez, pessoal, eu agradeço que vocês ficaram até o final. Quem ficou até o final, escutando as minhas... o que eu acho que é importante para desenvolvimento de trade. Mais uma vez, convido vocês a fazer parte do nosso Discord, se você tiver interesse. Tem uma parte gratuita se você quiser conhecer o nosso trabalho. Nessa quarta-feira eu vou estar fazendo uma live, se você mora aqui nos Estados Unidos, se você trabalha aqui, dedicado especialmente a planos de aposentadoria, o que você pode fazer, independente do seu status financeiro. Se você quiser mais informação, vai estar aqui na descrição também. Considere se subscrever para o nosso canal. Deixa o seu like e eu espero ver vocês mais uma vez na próxima.